Atenção, emissoras de rádios interligadas e afiliadas à Rede Popular. Rádio Fonte de Central Carapina, Rádio Cultura de Jardim Carapina, Rádio Popular 3 de Novo Horizonte, Rádio Popular 2 de Planalto Serrano e Rádio Educadora Talento de Palmeiras. Formação de rede para a transmissão do programa Falando de Jesus. Continue ligado, vem aí a próxima atração. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. A Rede Popular de Rádios em conexão com a Rádio Fonte, Rádio Cultura e Rádio Educadora Talento apresentam de segunda a sábado, das 17h45 às 18h50, programa Falando de Jesus. Não percam, vai ser uma bênção. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Passando provação, não murmure, cante um hino, meu irmão. É cantando que você vai conseguir as muralhas demolir e as cadeias vão se abrir. Não adianta pelejar com as próprias mãos. Abra a boca e o coração, que o Senhor vai te acudir. É cantando e louvando que o crente vence a guerra, vence a luta, vence tudo que vier à frente. Enquanto o crente louva, Deus derruba muro, faz tremer a terra e prisão se abre. Se acaso o inimigo vier te deter, Deus dá ordem aos seus anjos pra te proteger. Pode vir o inferno todo contra ti, Deus assopra a paz, o inferno todo explodir. Esse Deus é fiel, está sempre contigo, abrindo o caminho pra você passar. Rádio Popular, agora são 17h55, 17h55, com a graça de Deus e com certeza muito grato a Ele por ter permitido que nós pudéssemos chegar até aqui, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, dado força, coragem, determinação e também muita força de vontade. Queremos desde já fazer um agradecimento a Deus especial. Por que tão especial? Porque exatamente hoje, desde quando nós começamos a fazer a transmissão do programa Falando de Jesus pela Web TV, então hoje nós estamos completando 200 programas ao vivo pela Web TV. Desde já quero agradecer a você, 2.400 pessoas que têm nos assistido, a você que está sempre acompanhando exatamente o programa Falando de Jesus. Então é motivo de honra e glória para o nosso Deus, porque esse programa ele é direcionado exclusivamente para a Palavra de Deus, ele é exclusivamente para falar do seu Filho amado Jesus, ele é exclusivamente para que os pastores, mensageiros, presbíteros, professores, enfim, aqueles que tenham compromisso com a Palavra do Senhor, para estar aqui, para transmitir ao vivo para todo o Brasil e para todo o mundo o programa Falando de Jesus. Sabemos que o programa Falando de Jesus, ele tem rompido fronteiras, ele tem exatamente entrado dentro dos lares, onde as pessoas, exatamente quando estão omissas, quando não tem nenhum compromisso, seja ele de trabalho ou ele pessoal, as pessoas acessam o site da rádio, acessam a Web TV e nos ouvem e nos assistem. Por isso,
Eu quero não agradecer a audiência, mas eu quero agradecer a você que abre o seu coração, empresta o seu ouvido. A você que está aí em São Paulo, a você que está aí no Belém do Pará, a você que está em Cachoeira, a você que está no Rio de Janeiro, a você que está no estado da Flórida, lá nos Estados Unidos, a você que está em Miami, a você que está exatamente em Minas Gerais, a você que está aqui na Serra, a você que está em Vila Velha, obrigado. Obrigado ao Deus que realmente dá condições e permite que você possa acessar o nosso site e assistir a palavra de Deus ao vivo. Aqui o programa Falando de Jesus, ele não tem placa, ele não tem denominação, ele não tem preferência. Aqui, desde que a pessoa tenha o compromisso exatamente com a palavra de Deus, nós gratuitamente, nós abrimos aqui a porta do estúdio da rádio, abrimos o microfone e você vai poder falar de Jesus com muita alegria e com muito amor. Porque falar de Jesus não é simplesmente uma coisa banal, falar de Jesus é uma coisa séria, falar de Jesus é algo especial, porque afinal, se não fosse por Ele, exatamente por Ele, que morreu de braços abertos, crucificado numa cruz por causa do meu pecado, talvez eu não estaria aqui, nem você estaria aí. Então, desde já, nós queremos agradecer ao nosso bom Deus e ao seu Filho amado Jesus por nos dar permissão todos os dias, de segunda a sábado, exatamente a partir das 17h40, para fazer essa transmissão. Nós aqui não estamos em busca exatamente de audiência de público, nós não estamos aqui em busca de audiência de ouvintes, nós estamos aqui com o propósito de que uma pessoa, pelo menos uma, mas Deus tem testemunhado que muitas têm assistido, mas que pelo menos uma pessoa possa entender o recado quando o mensageiro se dispõe da sua casa, do seu trabalho, de qualquer lugar, para estar aqui ao vivo, exatamente para falar de Jesus. A intenção dele não é te fazer uma convenção, a intenção dele não é te levar obrigatoriamente para uma igreja cristã. Mas a obrigação que ele sente aqui na hora que está falando é que você conheça mais Jesus. De repente você não tem tempo para conhecer Jesus, de repente você está atrelado de trabalho, de repente você está ocupado com alguma coisa e não tem tempo para ouvir o que Deus tem de bom para a minha vida e para a sua vida. Por isso, quero agradecer a Deus em primeiro lugar. Em segundo, quero agradecer a Rádio Fonte, a Rádio Cultura, a Rádio Educadora Talento e a Rede Popular de Rádio, o site, a Web TV, que nós estamos fazendo aqui um trabalho exatamente cristão, não com intenção de nada. O que nós queremos é que Deus nos dê força, dê saúde, dê voz, dê condições realmente para que todos os dias, de segunda a sábado, nós podemos estar transmitindo o programa. Às vezes não transmitimos no meio da semana, se ocorrer um feriado nacional. Mas você não precisa de ficar fora do ar. É só você acessar o site da rádio, clicar na página de vídeo e você lá tem vários mensageiros abençoados por Deus para te trazer uma palavra, tá ok? Agora na Serra são 18 horas, já está presente no estúdio da Rádio Popular a nossa convidada, né, do programa Falando de Jesus, a missionária Cristiane, a professora Cristiane, ela que é exatamente do bairro de Colina de Laranjeiras. Ela está responsável por trazer mais um estudo da palavra de Deus para o meu coração e para o seu coração, tá certo? Então, daqui a pouquinho, exatamente mais ou menos daqui uns 6 minutos no máximo, você vai estar exatamente assistindo, ouvindo e podendo participar conosco em uma só corrente. Estamos atingindo quase todo o globo terrestre com a programação do programa Falando de Jesus. Nós queremos fazer algo diferente para Deus. Algo que não queremos encher o nosso bolso nem a nossa vasilha, mas queremos encher o nosso coração e o nosso espírito. Agora na Serra são 18h01, a oração do Pai e depois a vinheta tradicional do programa e oração da família. 6:01. Ó Deus que estás nos céus, Senhor, arquiteto do universo, Deus que criaste o homem em toda a sua natureza, obrigado, Deus, por ter criado a cada um de nós. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de vida que nos deste em mais um dia. Obrigado, Senhor, por esse fim de tarde. Obrigado, Deus, por ter me trazido em paz.
Obrigado, Deus, por cada trabalhador que volta para a sua casa, trazendo o seu pão, trazendo a sua presença em vida, pois até aqui o Senhor tem nos guardado, livrando-nos do perigo, do desastre, do acidente. Deus, em nome de Jesus, Tu possas, Senhor, trazer toda a cobertura de bênção sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Dai-nos, Deus, uma boa noite. Prepara-nos, ó Deus, um sono reparador, descansando, Senhor Deus, a nossa fadiga, trazendo-nos, ó Deus, o alívio da nossa alma, nos refrigerando, Senhor. Renova a nossa capacidade, Deus, de pensar. Renova a nossa capacidade, Deus, de agir. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos, Senhor, porque a Tua misericórdia tem estendido sobre nós uma mão favorável, que tem nos conduzido e nos abençoado ao longo desse dia. Deus, nós oramos e muito Te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Família comece em qualquer de repente, que nenhuma família termine por falta de amor, que o casal seja um para o outro de corpo e de mente, e que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte, que ninguém interfira no lar e na vida dos dois, que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte, que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai, que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que marido e mulher tenham força de amar sem medida, que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão, que as crianças aprendam no colo o sentido da vida, que a família celebre a partilha do abraço e do pão, que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos, que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois, que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho seja firme esperança de um céu aqui mesmo e depois, que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai, que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam
são a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, a minha também. Rádio Popular. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. A Rede Popular de Rádios em conexão com a Rádio Fonte, Rádio Cultura e Rádio Educadora Talento apresentam de segunda a sábado, das 17h45 às 18h50, programa Falando de Jesus. Não percam, vai ser uma bênção. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Boa noite a todos. Mais uma vez nós estamos felizes por falarmos um pouco mais de Jesus. Não é a primeira vez que estamos aqui e é sempre bom quando nós podemos compartilhar daquilo que nós conhecemos, da palavra de Deus. Porque essa é a verdade, nós entendemos que assim seja. Então, nossa meditação nesta noite será bem no comecinho da Bíblia. Como todas as vezes que eu venho aqui, eu convido a você que está nos ouvindo a pegar a sua Bíblia e conferir comigo, ler, acompanhar os textos que eu lerei, porque nós temos que ter esse conhecimento por nós mesmos. Então, eu convido a você a abrir a sua Bíblia em Gênesis 1. Aliás, isso mesmo, Gênesis 1, nós vamos ler a princípio dos versos 26 a 31. Mas antes eu gostaria de fazer uma oração para que nós pudéssemos então ler a palavra de Deus, ouvir a sua voz. Fechemos os nossos olhos e oremos. Querido Deus e amado Pai, nós agradecemos, Senhor, porque mais uma vez temos a oportunidade de falar do Teu amor e também de falar contigo. Agradecemos porque temos a certeza de que o Senhor deixou a Sua palavra, a Bíblia Sagrada, para que pudéssemos lê-la, para que pudéssemos estudá-la e assim tirar lições para as nossas vidas, tendo a certeza do que fazemos, de como fazemos e de que isso é da sua vontade ou não. Abençoe-nos para que entendamos plenamente o que leremos nesta noite, é o que suplicamos em nome de Jesus. Amém. Bem, nessa noite, então, como eu disse, nós vamos falar um pouco sobre família. E antes de começar a ler com vocês os versos, eu gostaria de falar um pouquinho do livro de Gênesis. Gênesis, ele é o primeiro livro da Bíblia. A palavra Gênesis já quer dizer começo. Daí o nome desse livro tem a ver com o que ele traz, com os assuntos que ele aborda. Este livro, ele conta como tudo que existe começou. Ele conta como surgiram os seres humanos, como surgiu o pecado, como surgiu o sofrimento. Ele conta como Deus, no começo, apareceu às pessoas e mostrou como deveriam viver em justiça diante dele. O livro de Gênesis, ele se divide em duas partes. A primeira parte fala exatamente de como Deus criou o mundo, criou tudo o que existe. Dos capítulos 1 a 11, se nós lermos o livro de Gênesis, nós vamos saber exatamente como todas as coisas começaram a existir, inclusive a raça humana. E no livro de Gênesis também nós temos Deus agindo. Deus cria o mundo, Ele cuida das pessoas, Ele mostra interesse pelo seu povo. E é um pouquinho desse interesse que eu gostaria de compartilhar com vocês.
Hoje o título da mensagem que eu trago é Família, uma bênção de Deus ao ser humano. Muitas vezes nós achamos que não recebemos bênção nenhuma de Deus. E Deus, ele tem nos abençoado diariamente. E uma das bênçãos que Deus nos dá é exatamente a família que nós temos, a família a qual nós pertencemos. E essa bênção, a família, ela precisa ser preservada, precisa ser cultivada. Então vamos ver o que nós temos aqui em Gênesis 1, primeiro capítulo da Bíblia, os versos 26 a 31. Nós lemos assim: Também disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. E de todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Então vejam, nós lemos aqui nesses versos que Deus fez o ser humano nesse sexto dia. Além do ser humano, ele também fez outras coisas no sexto dia. E o que é importante aqui? É que o ser humano ele foi criado de uma maneira especial. Ele foi criado diferente de tudo o que Deus havia criado antes. Se nós lermos os versos anteriores, nós veremos que Deus disse: haja luz, e houve luz no primeiro dia. Deus disse: separem os luzeiros, separem o céu e a terra, a parte seca e a parte de águas, no segundo dia. Deus fez a terra, a relva, as árvores, as plantas, os frutos, as verduras, no terceiro dia. E assim tudo ele foi falando: exista isso, apareça aquilo, separe daquilo outro. Todas as coisas Deus falava e aparecia. Mas no sexto dia, o Senhor criou homem e mulher. Ele criou com as suas próprias mãos. Nós vimos aqui nos versos 27 e 28. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e disse... Vamos ler novamente, porque esses versos são muito importantes para o que nós falaremos esta noite. Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre todos os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então Deus ele teve tanto cuidado, tanto amor ao formar o homem e a mulher, que os fez parecidos com ele. Como nós lemos novamente, a imagem de Deus os criou. Deus não simplesmente disse: apareça o homem, apareça a mulher. Ele moldou com suas próprias mãos. Ele soprou nas narinas daquele boneco de barro que ele fez o fôlego de vida. E ele fez o homem e a mulher à sua semelhança. De tanto cuidado, de tanto apreço que ele teve por essa parte da sua criação. E, além disso, somente aos seres humanos foi concedido o privilégio de se comunicarem com o seu Criador. Nós não temos outros animais que pensam como o ser humano.
Nós temos até alguns animais que imitam a fala do ser humano. Por exemplo, o papagaio. Mas ele não fala por ele mesmo. Ele imita aquilo que ele ouve. É como um gravador que repete aquilo que nós gravamos. Então, o único que tem esse privilégio de se comunicar é o ser humano. E uma coisa mais especial ainda, quando Deus criou o ser humano, ele deu a ele o privilégio de se comunicar com ele no Jardim do Éden. No Jardim do Éden, que é onde Adão e Eva, homem e mulher que foram criados, deveriam viver, essa comunicação, ela não era uma comunicação feita à distância, como nós fazemos hoje. Hoje nós nos comunicamos com Deus à distância, nós não vemos Deus. Mas através da oração, através da leitura da sua palavra, que é a Bíblia, nós entendemos que nós estamos sim nos comunicando com Ele e Ele se comunicando conosco. Porém, Adão e Eva, eles se comunicavam diretamente com Deus. Vamos um pouquinho à frente em Gênesis 3, verso 8, só para confirmar isso. Gênesis 3, verso 8, nós lemos assim: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Então, Deus, de fato, ele estava naquele jardim. Disse aqui que eles se esconderam da presença de Deus quando ouviram a voz dele. Nessa passagem aqui, Adão e Eva já tinham pecado, mas isso é assunto para uma outra conversa, não vamos nos deter nisso. Eu só li esse verso para dizer que foi exatamente o pecado que quebrou essa comunicação direta que o homem tinha com Deus. O pecado e a queda do homem distanciaram esse elo que o homem e mulher tinham com Deus, se quebrou. Distanciaram e hoje nós não mais podemos ver Deus. Na realidade, o pecado que está neste mundo, se pudéssemos ver Deus, nós não suportaríamos a sua glória. Então, Deus, ele fala conosco hoje através da sua palavra e nós podemos falar com ele através da oração. Essa é a forma atual, poderíamos dizer assim, de comunicação de Deus com as pessoas, através da Bíblia Sagrada, onde está registrada a sua palavra. E é por meio dessa palavra que Deus, ele também transforma vidas. Essa palavra, Bíblia Sagrada, ela tem poder para isso, desde que nós aceitemos os conselhos de Deus. Desde que nós ouçamos o que o Senhor espera que nós façamos. E é também através dessa palavra, da Bíblia Sagrada, que Deus quer e espera abençoar a sua instituição mais sagrada, que é a família. Nós lemos aqui que quando Deus criou o homem e a mulher, imediatamente ele disse aos dois para que fossem fecundos, para que se multiplicassem, para que enchessem a terra e sujeitassem-na, para que dominassem sobre todas as outras coisas que Deus havia criado. Então, naquele momento, Deus casou Adão e Eva, poderíamos dizer assim. Foi a primeira família instituída, homem e mulher. A partir desse momento, Deus instituiu essa tão sagrada questão que para ele também que é a família. E Deus, ele deseja estar presente em cada lar. Ele deseja levar paz, levar perdão, levar harmonia, mas ele só pode fazer isso se nós permitirmos, se nós ouvirmos o que ele tem a nos dizer, se nós ouvirmos os seus conselhos. Só dessa maneira é que ele pode nos abençoar, usando então essa instituição que ele mesmo criou. E Deus, ele deixa muitos conselhos para nossa família. E eu gostaria de falar sobre um dos conselhos que Deus deixa. E aí eu convido que nós leiamos juntos o capítulo 2 de Gênesis, os versos 2 e 3. Diz assim: E havendo Deus terminado no 7º dia a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º
e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Algumas pessoas acham que o descanso e o lazer são coisas desnecessárias. E muitas dessas pessoas ficam felizes em dizer, ficam orgulhosas em dizer que nunca tiraram férias, que não param nenhum minuto, que não folgam, que não tiram feriado, e as pessoas acham que isso é uma grande vantagem. Porém, é interessante nós observarmos que a Bíblia nos conta que Deus, ele descansou depois de ter criado o mundo. Acabamos de ler isso aqui nos versos 2 e 3 do capítulo 2 de Gênesis. Mas vamos pensar, será que Deus, o Senhor Todo-Poderoso, cansa? Será que ele ficou cansado e precisou parar, precisou relaxar para recuperar as suas forças? Com certeza não. Eu, Cristiane, acredito que não, e por todas as coisas que eu já li na palavra de Deus, eu tenho certeza que Deus, ele descansou só por um motivo, para nos dar o exemplo, para nos mostrar um modelo para seguirmos. Porque, como eu disse, hoje, Deus, ele se comunica conosco através da sua palavra. Então, se ele quer que façamos alguma coisa, o lugar onde ele coloca isso é na Bíblia. E como ele conhece tudo, ele conhece o presente, ele conhece o futuro também, ele sabia como que nós estaríamos nos dias de hoje. Ele sabia que nós não teríamos tempo para nada. Ele sabia que nós não teríamos tempo para o lazer, que nós não separaríamos tempo para nós mesmos, que nós não ficaríamos um tempo com a nossa família, porque nós julgamos que o tempo é muito importante e que não pode ser perdido. Mas quem diz que o tempo comigo, o tempo com a minha família, um tempo separado para o lazer, um tempo separado para ir à igreja, para conversar com os amigos, é tempo perdido? E Deus, então, na sua infinita sabedoria, mesmo sem se cansar, ao final da semana de criação, no 7º dia, no último dia da semana, aqui a Bíblia é clara em dizer isto, que hoje para nós é o sábado, o nome que nós damos a este último dia da semana, ele descansou. E ele descansou para nos dar o exemplo, para nos mostrar um modelo. Agora, nós sim precisamos descansar. Nós sim precisamos de pelo menos um dia na semana para descansar e precisamos também de férias anuais, nós precisamos das folgas semanais para aqueles que trabalham por escala. Nós precisamos disso para reanimar, para recarregar as nossas baterias. Eu fico pensando como que seria, ou como é, e eu já tive uma experiência muito curta quanto a isso, mas já foi muito difícil trabalhar sem folga nenhuma. Eu tinha unicamente, devido à minha religião, a folga de um dia. Então, é muito pesada essa carga. E nós, muitas vezes, fazemos disso, além de ser um fardo, desculpa para não fazermos algumas coisas que são muito importantes. Ninguém é tão indispensável e insubstituível a ponto de não poder cogitar tirar férias alguns dias para usufruir de descanso e lazer. Quer seja sozinho, para aqueles que não são casados, não têm filhos, quer seja com a sua família, para aqueles que têm a sua família, mas nós precisamos sim pensar em um tempo para descansar. Além disso, muitas vezes quando nós pais, para aqueles que têm filhos, quando nós trabalhamos incessantemente, trabalhamos absurdamente, sem parar, nós acabamos condenando a nossa família a pagar um preço muito alto pelo nosso ativismo. Nós somos muito ativos, nós achamos que não cansamos, nós achamos que damos conta de tudo, mesmo se nós formos assim. Não, eu não estou cansada, eu não preciso parar, eu não preciso de folga. Mesmo que o nosso sentimento seja esse. As pessoas que estão ao nosso redor acabam sofrendo por conta disso. Acabam pagando o preço por nós não querermos parar. Essas pessoas também não param.
essas pessoas também acabam não descansando. Porque ficar em casa é motivo ou é suficiente para eu ter um descanso? Não é. Mas a questão principal que eu coloco aqui é a convivência que nós precisamos ter uns com os outros. É isso que eu gostaria que nós pensássemos um pouco a respeito. A principal característica a ser destacada na vida de um cristão não pode ser o seu trabalho. Eu não posso ser reconhecida na rua pela Cristiane que trabalha demais, trabalha sem parar, trabalha o tempo todo. O cristão, ele não deve ser identificado através da sua área de atividade. Ah, vai ali a Cristiane, que é uma professora, ou pela empresa que atua. Não é assim que o cristão deve ser identificado. Mas o cristão, ele deve ser identificado pelo seu compromisso de viver segundo a vontade de Deus. Eu já falei sobre isso aqui outras vezes. Viver segundo a vontade de Deus é viver nos mínimos detalhes, conforme tudo aquilo que Deus deseja que eu faça. E isso aqui pode ser uma coisa muito simples, muito pequena, mas Deus, ele quer de nós uma vida verdadeira, uma vida leal. Ele quer de nós que nós sejamos fiéis no pouco, porque sobre o muito ele poderá nos colocar. Quando fala-se isso na Bíblia, não está se falando de dinheiro simplesmente, que eu seja fiel nas minhas ofertas, na devolução dos meus dízimos, nada disso. Está falando que eu preciso ser fiel no meu agir, no meu falar, no meu andar, e inclusive na hora da convivência com a minha família, eu preciso ser fiel. Na hora de descansar o meu corpo, que é o templo do Espírito Santo, eu preciso ser fiel. Então, quando nós falamos aqui de lazer, e lazer é o quê? Lazer é tudo aquilo que eu faço e me dá prazer. Lazer não quer dizer que eu vá para a praia, não quer dizer que eu vá para um shopping, não quer dizer que eu tenho que viajar, não quer dizer que eu vá jogar, não é isso só que é lazer. Se essas coisas me dão prazer, podem ser lazer para mim, mas lazer pode ser simplesmente ficar deitado lendo um livro. Lazer pode ser pegar os meus filhos e dar uma volta na praça do meu bairro. Lazer pode ser sentar com os meus filhos e jogar uma partida de dominó. Aquilo que me dá prazer é o meu lazer. E Deus fala muito claramente que nós precisamos parar e descansar. Nós precisamos parar e fazer a vontade de Deus em nossas vidas. Não há uma pessoa, com certeza, que gostaria de ser taxada como acomodada. Com certeza, ninguém gostaria de ser chamado assim. E muitas vezes, nós costumamos achar que o cansaço, se eu parar para descansar, é porque eu estou representando, então, uma pessoa acomodada. Mas não é assim. O cansaço, ele é humano. Porque nós trabalhamos, e se nós lermos um pouquinho à frente, Deus também fala, né, depois da queda do homem, que o homem ele teria que trabalhar, que o homem ele tiraria do seu suor. Vamos ler lá em Gênesis 3, verso 17. Diz assim, ó, e Adão disse: visto que atendeste a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Verso 18. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. Verso 19. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Então veja, Deus disse claramente que o homem trabalharia, tiraria do seu trabalho o seu sustento, mas ele suaria, ou seja, ele cansaria. E diz aqui que em fadigas, ou seja, em cansaço, o homem tiraria o seu sustento. Então a Bíblia também é clara em dizer que nós cansaríamos sim. Então o cansaço não é um pecado.
Estar cansado não demonstra que eu estou fracassado. Estar cansado, aliás, não demonstra que eu estou fracassado. Isso não quer dizer que eu esteja longe de Deus, como alguns dizem. Não, se eu estiver fadigado, se eu estiver cansado, se eu tiver que parar, significa que a minha santidade está fraca. Nada disso. Aliás, eu gostaria de fazer uma observação aqui. Muitas vezes nós estamos deixando o nosso cansaço justamente nos afastar de Deus, porque nós não temos ânimo para ler a Bíblia, nós não temos ânimo para orar, para falar com Deus, nós não temos ânimo para falar com as pessoas deste Deus que nós conhecemos. Então o cansaço, ele não está relacionado à santidade ou à falta de santidade. As pessoas estão cada vez mais ocupadas e não conseguem encontrar tempo para aprofundar os seus relacionamentos, aproveitar a companhia uns dos outros, divertir-se, apoiar-se e viver significativamente sua relação com os familiares e amigos. O cansaço ou a falta de tempo hoje tem nos tirado uma coisa que Deus considera muito importante, que é a bênção de uma família. Ter uma família, simplesmente ter uma esposa ou um esposo, ter filhos, um pai, uma mãe, enfim, as pessoas da nossa família. Só ter essas pessoas não é suficiente. Eu preciso aprofundar o meu relacionamento com essas pessoas. Muitas vezes, alguém da minha família está passando por uma dificuldade e eu nem sei. Eu não sei porque eu não tenho tempo. Desculpem. Eu não tenho tempo de parar e ouvir essa pessoa. Muitas vezes, alguém da minha família está precisando de uma ajuda, que seja uma palavra amiga, ou de um ombro para chorar, ou um ouvido para que ouça as suas dificuldades, e eu não sei dessas coisas, porque eu não tenho tempo de parar para aprofundar o meu relacionamento com essas pessoas, viver significativamente com essas pessoas. Então, muitos conflitos familiares, eu creio assim, acontecem por falta desse relacionamento aprofundado, por falta de dedicarmos tempo à nossa família. E muitos desses conflitos poderiam ser solucionados ou até mesmo evitados se a família passasse mais tempo junta, se usasse esse tempo para aprofundar os seus relacionamentos. Passar tempo junto não é passar um tempo no mesmo espaço, é estar de fato juntos. Outro dia eu estava reparando uma situação no local onde eu estava, que as pessoas estavam próximas, sentadas no mesmo sofá, mas cada uma com um celular. Isso é aprofundar relacionamentos? Como é que eu posso aproveitar esse pouco tempo que eu tenho? Porque é verdade, nós temos pouco tempo, nós precisamos trabalhar, muitos trabalham e estudam, muitos trabalham 2 horários, 3 horários muitas vezes. Isso acontece. Infelizmente, nós vivemos em um mundo onde muitas vezes isso é necessário. Porém, a questão que eu coloco aqui é que nós precisamos aproveitar o tempo que nós temos, o tempo livre que nós temos para aprofundar os nossos relacionamentos com os nossos familiares. Eu preciso gastar esse tempo junto de fato. É para estar no celular? Então que eu esteja junto com essa pessoa no mesmo celular, vendo as mesmas coisas. É para assistir televisão? Então que eu esteja junto, assistindo ao mesmo programa, conversando, discutindo o que ali está passando. Se é para estar no mesmo espaço, que nós estejamos de fato no mesmo espaço e não corpo presente e mente ausente. Nós precisamos valorizar esse tempo que nós temos, que já é pouco, e aproveitá-lo para estreitar os nossos relacionamentos, para conversar, para conhecer, para saber das dificuldades, para saber como foi o dia, para passar para o outro uma segurança de que eu sempre estarei ali se ele precisar, que eu sempre estarei ouvindo, estarei dando os conselhos dentro daquilo que for possível. Será que nós somos mais ocupados que o Senhor? Gostaria que nós terminássemos nessa noite pensando nisso.
Deus, Ele cuida de todos nós. Ele é onipotente, onipresente, onisciente, onipresente, ou seja, Ele está presente em todos os lugares. Onipotente, Ele tem todo o poder do mundo. Onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Será que nós somos mais ocupados do que o Senhor? Ele, grandioso como é, separou um tempo em sua agenda super atarefada para descansar, para estar com aqueles que Ele amava, que à época eram Adão e Eva, que Ele tinha acabado de criar, para estar naquele jardim com todas as criaturas que Ele havia criado durante aquela semana, para desfrutar de tudo aquilo que Ele considerava ser uma bênção. Será que nós não conseguimos ou não queremos arranjar um tempinho para dedicar ao nosso cônjuge, aos nossos filhos, à nossa família? Nós precisamos pensar nisso seriamente. Nós precisamos pensar até que ponto o que eu tenho feito no meu dia, durante o meu dia, é mais importante. Eu preciso pensar para quem eu estou trabalhando. Porque talvez eu trabalhe tanto, eu faça tantas coisas, que eu não terei com quem dividir os louros dessas questões todas. Eu não terei com quem dividir esse êxito que eu estou tendo. Que nós pensemos muito bem nisso. A vontade de Deus é que nós sejamos plenos, que nós tenhamos vida, e como Ele diz, vida em abundância. E essa vida só será possível se nós seguirmos plenamente os conselhos que Ele tem para cada um de nós na Bíblia, na sua palavra. E esses conselhos são imensos, são grandiosos, mas eles também são simples, são básicos. Eles vão de coisas muito simples da minha vida até coisas grandiosas. E hoje o que nós vimos aqui foi um conselho muito simples. Separe tempo para a sua família. Pare um pouco. Separe um tempo, como Deus fez, para descansar. Isso é preciso. E isso, com certeza, vai te aproximar de Deus. Vamos orar? Querido Deus e amado Pai, nós agradecemos, Senhor, porque o Senhor é um Deus grandioso, mas ao mesmo tempo se preocupa com coisas muito pequenas, muito simples para as nossas vidas. O Senhor precisa que nós o ouçamos, e neste momento a nossa oração é para que possamos ouvir a Tua voz, que nós tenhamos a vontade de Te atender em todos os momentos, inclusive no que nós estudamos nesta noite, que nós entendamos a necessidade que temos de descansar no Senhor, confiando que o Senhor fará tudo, o Senhor fará infinitamente mais do que nós pedimos para o nosso bem. Que tenhamos a tranquilidade de descansar e aproveitar esses momentos para nos relacionar com a nossa família. É o que te suplicamos em nome de Jesus. Amém. Que nós tenhamos a vontade de te atender em todos os momentos, inclusive no que nós estudamos nesta noite. Que nós entendamos a necessidade que temos de descansar no Senhor, confiando que o Senhor fará tudo. O Senhor fará infinitamente mais do que nós pedimos para o nosso bem. Que tenhamos a tranquilidade de descansar e aproveitar esses momentos para nos relacionar com a nossa família. É o que suplicamos em nome de Jesus. Amém. Rádio Popular, agora são 18 horas e 41 minutos, 18 e 41. E aqui nós vamos terminando a nossa programação de sábado, 200 programas, né, ao vivo pela Web TV. O programa já começou antes, nós já estamos com 1 ano e 4 meses de programa falando de Jesus. E exatamente, mas nós quando começamos a transmitir ao vivo pela Web TV, estamos completando 200 programas. A mensagem que Deus hoje nos trouxe sobre a criação, sobre a formação da família, sobre o tempo, sobre o descanso.
Eu só queria dizer, a irmã me permitiu fazer o comentário, então é o seguinte: Deus criou, Deus é justo, tanto que a justiça hoje que nós conhecemos, justiça, mas eu acredito que alguém pegou da palavra justo, porque Deus é justo. Então Deus criou o homem e criou a mulher, Deus criou a família, o casal. Então ele botou exatamente a palavra homem e mulher. E foi Deus, o eterno, poderoso, o único que existe na face da terra. Mas a justiça está criando outro perfil de família. Não pela criação de Deus, mas pela justiça do homem. Então a palavra de Deus fala que o que Deus une, o homem jamais separa. Mas o homem está querendo quebrar as regras, o homem está querendo quebrar aquilo que está escrito na Bíblia. Ele pode até tentar, mas Deus não permitirá. A irmã falou sobre o descanso, que até entende que a Bíblia fala que Deus descansou, até como exemplo. Mas o próprio Jesus, na sua caminhada, o próprio Jesus Cristo, ele também se descansou. Jesus caminhou e repousava e descansou. Então nós temos aí, enfim, dentro da própria mensagem, se nós estudarmos a Bíblia, nós lemos a Bíblia, nós vamos encontrar que Deus, ele opera sempre a nosso favor, nunca contra. Pelo contrário, nós que vamos contra o que Deus quer nos ensinar. Porque o homem se sente livre no arbítrio dele de ir e vir, de atropelar, de fazer aquilo que quer, mas não quer obedecer a Deus. E quando o homem não obedece às leis de Deus, ele é obrigado a obedecer à lei do homem. Não seria mais fácil ele, respeitar a lei de Deus? Mas ele não respeita a lei de Deus, porque Deus não coloca impedimento, Deus dá liberdade a ele para escolher, para ele fazer. Mas quando ele faz algo que não agrada a Deus, e também aí o homem tem que penalizar, o homem tem que usar a justiça do homem, aí ele vai ter que respeitar, ele vai ter que obedecer. Então nós deixamos a mensagem, né, irmã? Tá certo, irmã? Tá certo? Tá certo, tá? Então tá bom, então. Agora na Serra são 18 horas e 44 minutos, 18 e 44, desde já eu quero agradecer a irmã Cristiane por mais um estudo, né? Aqui exatamente assim, nós trazemos mensageiros e trazemos também mensageiros que nos ensina pousadamente para que nós não perdemos nenhuma linha. Se você prestou muito bem atenção no estudo, você vai ver que ele é profundo e vem trazendo da raiz a construção da família, a construção dos princípios de Deus. Então, abençoado foi a mensagem. Eu quero agradecer a todas as comunidades que nos ouvem, que vocês tenham um ótimo final de semana, ok? Aí convido você para segunda-feira, a partir das 17h40, estarmos conosco, mais uma vez aqui no programa Falando de Jesus. Não tem um mensageiro ainda para anunciar, mas segunda-feira Deus não nos deixará sem a sua palavra, Deus não vai nos deixar sem a sua mensagem, porque o programa não é da Rádio Popular, o programa é de Deus. Então ele toma conta, ele só usa exatamente a nós para abrir o sinal, para receber os convidados que chegam aqui, não toma nem água, não toma nem café, mas chega com a vontade de falar de Deus, de Jesus, que a gente não tem nem tempo de convidar ou de preparar um café para eles, né? É tão rápido que é o programa que não dá nem tempo. Tá certo, irmã? Agora são 18h45, a todos vocês, mais uma vez uma ótima noite e até segunda-feira, se assim Deus permitir. Neste momento vamos estar desfazendo a nossa rede.